Alguém tem alguma pergunta? O que é uma perícope? Mas ele explicou tão bem o que é uma perícope. Não entenderam o que é uma perícope? A perícope é um trecho, pequeno ou grande, que faz sentido completo. Ou seja, o padre vai ler o Evangelho. Ele não lê o Evangelho inteiro de São João, certo? Ele lê uma perícope do Evangelho de São João. É aquele trecho que fala sobre um assunto completo, certo? Então, cada leitura que se faz na missa é uma perícope, certo? Porque ela tem um sentido completo. Alguns evangelhos trazem, por exemplo, 2 perícopes, quando se trata de 2 assuntos completos. Então, é um assunto completo que tem lá. Ou seja, existe um versículo, existe um parágrafo e existe uma perícope. Um versículo é um versículo solto. Um parágrafo é um conjunto de versículos, certo? E uma perícope é um conjunto de parágrafos que faz sentido inteiro, certo? Então, é uma perícope. Tanto a pequena é uma perícope, tanto a longa é uma perícope, desde que faça o sentido completo, certo? Por exemplo, ele citou a perícope da Samaritana. Então, todo o texto que fala sobre a Samaritana é uma perícope, a perícope da Samaritana. Entenderam? Certo? O Evangelho de São Mateus vai contar, ou não só o Evangelho, vai pegar uma parte do Atos dos Apóstolos, aquilo que o apóstolo fez lá. Então, a perícope é aquela. Sim. Sim. Justamente era a história de Maria e seus filhos. Sim. Aí, gente, peraí, vamos voltar aqui. Vamos que Maria, se pegássemos sozinhos, Isso aí. que Maria teve vários filhos. Isso aí. Então, mas é isso aí. Agora, o que é então uma perícope? A perícope é aquele texto que a pessoa vai ler. Certo? Então você vai fazer hoje a primeira leitura. O que você vai ler, na verdade, é uma perícope. Certo? Padre, o que nos interessa isso? Olha, interessa porque quanto mais a gente sabe, melhor. Sim? É um vocabulário que é um vocabulário técnico e eu penso que a gente precisa ir aprendendo as coisas com os seus devidos nomes. Certo? Por exemplo, aqui na paróquia, vocês chamam aquele véu de âmbola de conopeu, não é? Pois aquilo não é um conopeu. Vocês sabem o que é um conopeu? Aqui na paróquia, que eu me lembre, nós só temos um conopeu. Aqui na paróquia, a gente precisa saber o nome correto das coisas, certo? Vocês chamam aquele véu da âmbola de conopeu, não chamam? O que é um conopeu? De verdade, o véu da âmbola é véu de âmbola. Aquele paninho que cobre a âmbola é um véu de âmbola. O que é um conopeu? Alguém sabe o que é um conopeu? Ninguém sabe o que é um conopeu? Hã? Alguém sabe o que é um conopeu? O que é um conopeu? Muito bem, olha lá. Aquela cortininha do sacrário é o conopeu, certo? Conopeu é aquela cortininha do sacrário e não existe outra coisa com o nome de conopeu. Conopeu é aquilo ali. Hã? Por isso eu estou dizendo que só tem um na paróquia, que eu me lembro. A única igreja que tem conopeu é essa aqui de São José. Conopeu é aquela cortininha do sacrário. Aquele paninho que cobre a âmbola não se chama... Ah lá, muito bem. Conopeu. Como é que você achou isso aí tão rápido assim? Ah, é? Olha lá, uma cortininha, certo? Que cobre o sacrário. Viu? Bonitinho. Aquele paninho que cobre a âmbola se chama véu de âmbola. Existe um outro pano que cobre o cálice. Como é que chama o pano que cobre o cálice? Véu de cálice. Para que serve
para que serve o conopeu? Para que serve o conopeu? Oi? Mas para que cobrir o sacrário? Para não empoeirar? Para que serve o conopeu? Para que serve a cortininha? Não. Para quê? Porque nós cobrimos sempre as coisas mais sagradas, não é verdade? Por que a gente usa uma roupa? Porque a gente tem que cobrir as coisas que são mais sagradas, certo? Porque quando foi feito não foi pensado em colocar um conopeu, certo? Deveria ter conopeu em todos os sacrários, mas não tem, não é obrigatório. Não é obrigatório, certo? Mas conopeu é aquilo dali. Porque se coloca o véu sobre a âmbula? Porque se coloca o véu sobre a âmbula? Se está com véu, está consagrado. O véu na âmbula identifica que aquela âmbula já está consagrada. Ok? Quais são as dúvidas mais frequentes que vocês possuem? Sim, agora, uma vez, peso de cada vez, porque senão acontece um furdúncio danado. Podem perguntar sobre aquilo que o diácono falou, sobre aquilo que eu falei ontem, ou sobre qualquer outro assunto que diz respeito à celebração da missa. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor, que esses dias aconteceu numa missa aqui na paróquia. Vale para os ministros, né? Na hora que tiver o canto das ofertas, que o ministro ou coroinha levar o cálice, para o senhor começar a plantar, para consagrar, se tiver alguma partícula para consagrar também, é importante que aquela âmbula que vai ser consagrada, ela tem que estar imediatamente antes que o diácono ou o padre coloque o vinho e a água no cálice, correto? Se isso não for feito, aconteceu na missa esses dias, depois de já ter colocado o vinho e a água no cálice, apareceu uma âmbula para o senhor consagrar ela também. Deu a impressão que o senhor fez uma oração. Tem uma oração se acontecer isso? Às vezes o coroinha, o ministro, leva as âmbulas para serem consagradas e esquece uma ou duas. E aí o padre faz a oração do ofertório, e quando ele termina a oração do ofertório, brota mais uma âmbula, porque o ministro ou o coroinha esqueceu. Foi essa a pergunta dele. E aí existe uma coisa chamada escrúpulo meu, certo? E a resposta correta é: não existe uma oração, certo? E eu não posso inventar as coisas. Porém, eu acredito que estamos lidando com o sagrado, mas não existe uma oração própria. O correto seria que fosse levado todas. Agora, existe uma ordem. Primeiro ele oferece o pão e depois ele oferece o vinho. Às vezes acontece disso aparecer depois de já ter ofertado o pão e já ter ofertado o vinho. E aí essa é a oração que eu faço, porque não existe uma fórmula para aquela ocasião de esquecimento. O que existe existe um documento escrito por Bento XVI chamado Redemptione Sacramentum, o sacramento da redenção. E o Papa Bento XVI, agora me fez confusão, se é Redemptione Sacramento ou Sacramento Caritatis, ou um ou outro documento, em que o Papa Bento XVI vai fazer várias correções na liturgia. E o Papa diz: onde acontece isso, que pare de acontecer imediatamente. Onde não é feito isso, que comece a fazer imediatamente. Você lembra qual dos dois? Não me lembro agora se é Sacramento Caritatis ou Caritatis, se é Redemptione Sacramentum ou se é Sacramento Caritatis. Um dos dois documentos escrito por Papa Bento XVI, perdoa a minha cabeça, mas enfim, acho na internet aí. E aí, uma das questões que o Papa traz neste documento é o seguinte: no Brasil, nós consagramos o vinho tinto. Na Europa, se consagra vinho branco. É perfeitamente possível o vinho branco. A obrigatoriedade é que seja vinho de uva. Ponto final. Pode ser tinto ou pode ser branco. Acontece, ou poderia acontecer,
O coroinha distraído, em vez de colocar vinho numa galeta e água na outra galeta, por distração, sendo vinho branco, ele poderia colocar água numa galeta e água na outra galeta. E aí o padre colocaria água no cálice e depois uma gotinha de água. E ele consagra o pão, consagra a água achando que é vinho, certo? Continua a missa inteira. E quando chega na da comunhão, ele vai consumir o precioso sangue e se dá conta de que é água e não é vinho. E aí, neste caso, está prescrito o que o padre deve fazer. E aí, neste caso, o padre vai consagrar separadamente o cálice. Ele vai colocar, depois de terminou tudo, ele vai colocar o vinho, vai colocar a água e vai fazer só a fórmula da consagração do vinho, sem fazer a elevação. Então ele vai pegar o cálice e vai fazer sem elevar, a pronunciar a fórmula da consagração só do vinho. Só neste caso está prescrito caso de esquecimento. Conta o caso que aconteceu comigo. Eu fui celebrar a missa alguns anos atrás e o pessoal foi fazer limpeza na igreja, fez a limpeza e foram embora e pronto. E chegou o coroinha para poder preparar todas as coisas, foi procurar a água e não achou a água. E aí procura, encontrou uma garrafinha. E ele pensou, nessa garrafinha só pode ter água. E colocou aquele líquido na galeta. E eu fui celebrar a missa, coloquei o vinho, coloquei aquele líquido, e quando eu coloquei o líquido, olhei no cálice assim, o vinho fez uma mexidinha assim. Mas eu pensei, estranho, né? Cheirei, cheiro de vinho. Então eu pensei, tá certo, hein? Foi impressão minha. E pensei, foi impressão minha e toquei a missa. Consagrei, consumi, quando eu consumi, percebi de longe um gosto diferente. Mas de longe um gosto diferente, apenas de longe. Pensei, estranho, esse vinho acho que não está bom. Pensei assim, acho que o vinho não está bom. Mas apenas o vinho não está bom. E aí dei comunhão para o povo inteiro, já tinha consumido vinho, dei comunhão para o povo inteiro. E aí acabou, voltei para poder purificar, peguei aquele líquido, coloquei, né? Eu sempre purifico os dedos, né? Coloquei ali e percebi que tinha uma viscosidade um pouco diferente. Mas eu falei assim, deve ser impressão minha, e paf, para dentro, olha, era cloro. Era cloro. E eu fiquei o dia inteiro me lembrando daquela missa. Mas você imagina? Fiquei preocupado, que pensei assim, meu Deus, eu tomei uma... Porque coloca pouco, não é? Acho que foi nas 3 espécies, né? Da espécie do pão, da espécie do vinho, da espécie do cloro. Olha... É válida. Por que é válida? Porque houve uma total e completa ignorância, certo? Não houve má fé, não houve má intenção, má fé de ninguém. Houve um descuido por parte do coroinha. Necessário para a consagração é pão. Estava dentro da garrafinha de água mineral, certo? Porque lá em Suruí, a gente, por exemplo, lá em casa, eu comprava 50 litros de cloro. E aí, talvez na comunidade, não foi na matriz, foi numa comunidade, talvez na comunidade alguém comprasse também da mesma forma, e aí para não ficar na hora, põe na garrafa. E aí a pessoa levou uma garrafinha dessa para a igreja, esqueceu no chão, coroinha viu, e aconteceu. Certo? Então, foi válido. Certo? Aconteceu e foi válido. Isso sem nenhum problema. O problema é que eu me lembrei daquela missa o dia inteirinho. Certo? E olha, eu todo dia inteiro. Para quem não gosta de beber água, bebe cloro. Enfim, temos que estar atento com relação a isso. Mas não sei se essa é a sua pergunta respondida, certo? Então, tem que estar atento para que não se esqueça, mas se esquecer, em alguns casos existe solução, em outros casos a gente pede perdão a Deus.
paróquia, eu não sei se nós, leitores, ajudávamos, temos poucos coroinha, na hora da... Ok, já sei que você vai perguntar. Sobre quem pode segurar a patena. Não nos foi falado que devíamos e nem nos foi falado, não faz mais. Sobre quem pode segurar a patena. Olha, a patena deveria é gerúndio, não, deveria é subjetivo, certo? Deveria ser o coroinha. Porém, existe falta de coroinha. Tem isso, por exemplo, agora que, graças a Deus, conseguimos coroinha para o Morro do Bonfim. Graças a Deus. Não é? Mas antes não tinha coroinha no Morro do Bonfim. Temos, graças a Deus, agora nós temos. Para esse sábado já vai ter um coroinha lá. E aí, se não tem coroinha, quem vai segurar a patena? Olha, em alguns lugares, eu já vi muito por aí, o padre desce com a âmbula na mão e a patena na outra. E o primeiro que vem comungar segura a patena para si e para todos. Certo? Deveria-se usar a patena. Deve-se usar a patena. Porque quando termina, o padre vê quantos fragmentos às vezes acontece de estar na patena. E a gente sempre purifica a patena e sempre, raro quando não tem fragmento ali na patena. Então deveria ser o coroinha. Mas na ausência do coroinha, olha, pega qualquer um, pelo amor de Deus. É claro que este qualquer um precisa ser um qualquer um com critério. Pega uma pessoa... Pega o leitor, dá para o leitor. Não vai chamar. Pega o leitor que está ali. O que está acontecendo é que houve o feminismo. Enquanto os leitores poderiam estar ajudando. Olha, pode ser leitor, pode ser ministro, pode não ser leitor, pode não ser ministro. É bom que seja alguém que comungue. Certo? Se a pessoa comunga, entrega a patena na mão dela e ela vai segurar. Certo? Vou dizer, várias pessoas vieram falar para mim: padre, tem algumas pessoas que depois de põe até abraça a patena. Olha, para elas eu já falei, por favor, não faça isso. E as pessoas que faziam isso já foram devidamente exortadas. Certo? Termina de segurar a patena e depois abraça a patena. Olha, acontece por descuido, pelo amor de Deus. Não é que não, calma. Não é questão de nada. Não é questão de nada. É questão que todo mundo pode fazer as coisas, certo? Desculpa, quantas maluquices eu já fiz. E gama a liturgia e quantas loucuras eu já fiz. Não houve má fé de forma alguma, certo? Não houve má intenção, não houve má fé. Muito pelo contrário, o que houve, eu vejo foi amor, certo? E carinho, e isso que a gente vê, certo? E é isso que acontece. Então, o que houve é amor, o que houve é carinho, o que houve é isso, certo? Pergunta? Sim. Ela tirou. Padre, tem que falar. Fala que eu repito. Uma pessoa comungou e devolveu a comunhão. Uma pessoa comungou e devolveu a comunhão. Olha, uma pessoa comungou, pôs ódio na boca e cuspiu. Certo? Em português, claro, é isso. Pôs e cuspiu. Existem duas razões pela qual a pessoa pode fazer isso. A pessoa pode, aliás, 3 razões pela qual a pessoa pode fazer isso. Pode fazer isso porque ela é louca, certo? E aí ela não tem culpa por ter feito aquilo que fez. A gente, por exemplo, pode levar, não louco no sentido de perturbado, não é disso. Uma pessoa pode ter uma dificuldade, a pessoa pode estar com uma certa idade, certo? E aí está com problema de glutição e aí põe para fora, certo? Põe e aí põe para fora. Então o que faz? Pega, guarda,
e entrega ou para o padre, ou põe num copo de água, espera dissolver, mas é melhor que devolva para o padre se ela estiver já muito molhada, certo? Ela pode fazer isso de má fé, certo? E é possível nesse mundo louco que a gente vive por aí. A pessoa pode cuspir de má fé, pode, mas ela pode fazer por ignorância. Em que sentido? Eu uma vez, lá em Suruí, não é? Eu fiquei surpreso com uma situação. Eu dei comunhão para uma pessoa, só que não sei por que motivo foram 2 hóstias. Não sei por que foi 2 hóstias. E foi 2 hóstias. E a pessoa, quando percebeu que estava com 2 hóstias, ela ficou tão assim, e ela voltou para o lugar, eu vi, ela tirou e ficou assim, em estado de choque, olhando, né? Na hora, eu estava distribuindo comunhão, saí de onde estava, fui lá, tomei a mão dele, consumi, e depois, quando terminou a missa, a própria pessoa foi dizer: mas padre, o que foi que aconteceu? Assim, ele ficou tão atordoado com aquilo. Olha, inocentemente, certo? Olha, não pense que nunca acontece, porque aconteceu comigo isso. E a pessoa é de igreja, vai à missa com muita frequência, é uma pessoa de oração, pessoa piedosa, e ela fez isso ela não sabia o que fazer, e ela fez isso. Consumiu uma e a outra ficou olhando para ela assim. Então, tudo pode acontecer neste mundo. E não é uma pessoa com problema mental, não é uma pessoa com nada. Pode consumir as 2. Sim, pode consumir as 2. Ela deveria ter consumido as 2. O correto seria isso. Consome as 2. Qual a mão segura a patena? Depende. Se a pessoa for destra, segura com a direita. Se a pessoa for sinistra, segura com a esquerda. Não. Qual a mão segura a patena? Se a pessoa for destra, ela segura com a direita. Se a pessoa for sinistra, se a pessoa for canhota, ela segura com a esquerda. Ok? Se o padre pedir para ficar desse lado, fica desse lado. Se o padre pedir para ficar do outro lado, fica do outro lado. É melhor que fique do lado de cá. Por que melhor que fique do lado de cá? Porque geralmente a maior parte das pessoas são destras. A maior parte das pessoas são destras. Então se dá a comunhão assim. E para poder não ter problema, fica aqui de cobaia aqui, né? Segura a patena aí. Para não acontecer de eu dar um safanão nele aqui, não é? E aí é melhor que fique do lado de cá, porque assim não atrapalha o meu movimento aqui. Certo? Então é melhor que segure a patena do lado de cá, do lado esquerdo, para não levar aqui um pescotapa. Certo? Padre, é obrigatório que fique do lado de cá? Não. Pode ficar do lado de cá também, não é? Tem que ter bom senso. Ok? A regra é a regra do bom senso. Diga, Eduardo. A finalidade da patena é proteger. A finalidade da patena é proteger a partícula. É ótimo. Ótimo. A finalidade da patena é proteger a partícula. Não é para ficar ali inerte, feito um poste segurando. A patena precisa acompanhar o movimento, certo? E é importante que ela venha debaixo do queixo da pessoa, porque caso caia algum fragmento, a patena está ali para poder pegar. Outra coisa, silêncio. Outra coisa, existe 2 tipos de patena. Esse cara é um portento. É um dos 3 melhores diáconos de Suruí. É um dos 3 melhores diáconos de Suruí. Outra coisa, existe a patena do padre, que ele consagrou, e existe a patena própria para poder ir. Olha, não pegue a patena do padre para poder ir, certo? Porque a patena do padre é a patena da consagração, ela está lá no altar, não mexa na patena do padre, certo? Depois outra coisa, cada objeto tem a sua função.
Todos e cada um dos objetos possui a sua função. A função da tampa da âmbula é tampar a âmbula. A função da tampa da âmbula não é ser patena. A função da tampa da âmbula é tão somente e nada além de ser tampa da âmbula. Então não peguem a tampa da âmbula para ser patena. Mas padre, não tem patena. Olha, o padre se vira com a âmbula. Mas o padre mandou eu pegar a tampa da patena. Olha, então pega a tampa da patena e vai. Certo? O correto é, cada objeto tem a sua função. Porém, se o padre mandar você pegar a tampa da patena, pegue a tampa da patena. Certo? Olha, se ficar rindo, eu estou falando sério. Tem padres que manda pegar. Certo? Então vai brigar com o padre? Não, então tá. Ele está presidindo, faz o que ele manda. Ok? Outra pergunta? Sim? Não entendi nada. Sim. E acabaram as hostes da... Sim. Aí eu falei Da teca. Sim. Estava lá sacado. Essa negociação para purificação. Como você mesmo purifica, aí eu fui purificando, eu fiz correto. Acabou a hoste do sacrário? Sim. A pergunta dela: tinha 2 âmbulas no sacrário. Tinha 2 âmbulas no sacrário. E aí, uma âmbula, ela pegou todas as hóstias, porque só tinha poucas, para poder levar para o domicílio. E a âmbula ficou vazia no sacrário. E aí, o que fazer com aquela âmbula vazia no sacrário? Olha, as pessoas mandam fazer muita coisa, eu sei. O ideal é que você pegue um pouquinho da outra e coloque lá. Por quê? Pode purificar? Pode purificar. Mas não convém que purifique. Porque pode, mas não convém. Porque purificar parece uma coisa simples, mas não é uma coisa tão simples. Por quê? Ao purificar, você vai ter que usar um sanguíneo para poder purificar. E depois vai ter que purificar também o sanguíneo. E aí você vai ter água ali para poder fazer todo o serviço? Não sei. Se tiver como fazer todo o serviço de purificar a âmbula e depois também purificar o sanguíneo, pode, mas não convém. É melhor que divida, certo? Joga uma âmbula para outra e deixa ali. Mas poder, pode. Padre, por que o Senhor não baixa um decreto e fala, tem que ser assim? Porque já existe lei demais para a gente ficar inventando mais leis, certo? Eu quero explicar uma coisa. Eu acredito em vocês, certo? Eu acredito em vocês. Acredito que todos são capazes, né, de discernir. Isso aqui é o melhor. Padre, o senhor é louco, somos muitos, sim, mas eu continuo acreditando em vocês, sei que são capazes de discernir. Eu acho que essa é a minha função, fazer com que as pessoas saibam aquilo que é o melhor. Mas existe uma outra opção? Geralmente tem uma outra opção, mas a gente precisa saber, né? Somos adultos, quais são as melhores opções, e a gente tem que saber discernir e saber julgar qual a melhor coisa. Certo? Até que pensemos todos da mesma forma. E acredito, nós vamos chegar a esse dia, certo? Com que todos nós saberemos, certo? Aquilo que é o melhor, sem ficar tendo que perguntar ao padre. Padre, estou com a mão direita, estou com a mão esquerda. A gente vai entendendo os princípios. Se nós soubermos os princípios, não precisarão de normas, porque a gente já vai entender os princípios, certo? Deixa ela fazer. Oi? Eu também não concordo com muita coisa. Não é nenhuma pergunta.
Sim. Eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo a respeito até da Eucaristia. Eu fui a uma missa, né, frequentei uma missa na paróquia um tempo já, e assim, na hora, né, que eu recebi a comunhão, estava mofada, né, estava mofada. Aí, assim, eu como o sagrado, né, eu já tinha botado na boca e tal, eu engoli, falei, Senhor, né, não vai me fazer mal, eu engoli. Mas assim, às vezes, né, a pessoa coloca para fora, que se fosse outra pessoa que não tivesse tão a dimensão, né, do sagrado e tal, talvez teria cuspido, né, eu teria cuspido mesmo, porque estava mesmo muito mofada. Infelizmente acontece, infelizmente, e de fato é uma grande tristeza, então a gente tem que tomar cuidado. E aí, isso é função, desculpa dizer, né? Função dos ministros, observarem a qualidade da hóstia, porque a hóstia, ela é feita de farinha e água, e ela pode mofar, certo? Vou contar um caso que aconteceu aqui nesta paróquia. Dom Gregório, isso ninguém viu, só eu vi, certo? O Dom Gregório veio celebrar a missa aqui. E aí, eu troquei a hóstia, né? Eu comprei uma hóstia que ela é de qualidade melhor, ela é mais consistente e ela não esfarela tanto. Só que ela, não existe nada perfeito neste mundo. Só que ela, se pegar uma umidade, ela vira uma borracha, certo? Se ela ficar úmida, ela amolece toda. E aí, na hora que o Dom Gregório foi pegar a hóstia para poder levantar, a hóstia colou na patena. E aí eu estava do lado dele. Eu vou fazer o quê? Né? O que eu vou fazer? Certo? E aí, coitado, ele desagarrou a hóstia da patena e olha, tem que tomar cuidado. Porque não foi culpa do coroinha, certo? Não foi culpa do coroinha, não foi culpa do ministro e nem do padre, certo? Não foi culpa de ninguém. Mas a gente poderia ter, né, pensado uma outra coisa. A gente tem que estar atento a essas coisas. Ok? Oração eucarística. No livro desse Revestindo a Misericórdia, só vem a segunda. Sim, eu já reclamei. Nós podemos fazer a pasta com todas as orações? Pode fazer. Pode fazer. Chora. Se acontecer do leitor errar a leitura, chora. Certo? Por quê? Corrigir depois, mas no particular. Pergunta dela. Se acontecer do leitor errar. Olha, nós estamos tratando com pessoas humanas, certo? E existem pessoas que aceitam a correção. Tem pessoas que são todas milindradas e por qualquer coisinha fica, chama atenção, brigou comigo, pronto, nunca mais volta a missa, certo? Então é preciso fazer um juízo. Esta pessoa, certo? Qual é o grau de amizade que eu tenho? Infelizmente é assim. Qual o grau de amizade que eu tenho com ela? E aí, dependendo do grau de amizade, dizer, errou, certo? Porque é possível que a pessoa fique, foi corrigida na frente da Assembleia inteira. Conta um caso meu. Eu era padre novo, igual o padre Carlinhos, assim, empolgado, feliz da vida, não é? E aí eu fui celebrar a missa solene lá em Volta Redonda. Aí comecei a cantar o Evangelho. Naquele tempo, eu fiz isso. E aí, enquanto ia cantando, eu ia pensando assim, engraçado, não foi isso que eu pensei que eu ia falar na homilia. E estou lendo, estou cantando. Lá, não era a minha paróquia, era uma paróquia do tamanho da quadra. Você imagina, aquele negócio devia ter umas 1000 pessoas. E aí eu fui cantando, e o padre está errado, e comecei a procurar. Olha, o povo se esbaldou de rir, mas enfim, eu não estou nem aí para isso, certo? E aí procurei,
procurei e achei, porque era uma solenidade, e aí eu preparei a homilia com o evangelho próprio da solenidade. E tinha que trocar porque era o evangelho obrigatório da solenidade, eu não me lembro qual era. E a pessoa colocou do dia. E eu não preparei do dia, eu ia fazer a homilia em cima do evangelho. Eu não conferi porque não era a minha paróquia, certo? Eu cheguei só para celebrar a paróquia dos outros. E eu cheguei lá empolgadão, tinha lá 3 meses de padre, feliz da vida, igual o padre Carlinhos, lua de mel. E aí, conferir. Tem que conferir, isso aí, ok? Tem que conferir. Se a pessoa errou, veja o grau de amizade e diz para ela: minha filha, tu acabou de ler errado, certo? Já aconteceu, certo? De eu preparar a liturgia em função de uma leitura e a leitura está errada, certo? E não é poucas vezes, troca a leitura. Dependendo do leitor, eu faço a piadinha: o leitor leu essa, mas eu vou falar sobre aquela, certo? E dependendo, se eu não tiver muita amizade, eu ignoro e pronto, e vai. Isto, não sobre, isso acontece equívoco. Isso acontece a pessoa errada. A pessoa termina a primeira leitura e fala a palavra da salvação, não é? Em vez de dizer a palavra do Senhor. Olha, falou errado, errou, paciência. Mas um detalhe é o seguinte: não dá muito enfoque ao erro. Olha, se você errou, a pessoa vai responder o errado e a pessoa só vai dar conta que errou quando alguém comentar com ela. Agora, uma atenção. Uma coisa que eu observo, alguns leitores fazem errado. Alguns leitores dizem palavras do Senhor. Não é no plural, é palavra no singular, certo? Não é no plural, é no singular, palavra do Senhor. Por que é no singular se eu li várias palavras? Porque na liturgia existe uma única palavra. Toda liturgia é uma única palavra, que é qual palavra? Cristo, certo? Toda liturgia é uma palavra, que é a palavra Cristo, que é a palavra de Deus, uma única palavra pronunciada. Então é palavra do Senhor. O diácono, o padre, vai dizer palavra da salvação, singular, sempre no singular. Todo mundo erra. Todo mundo erra, todo mundo erra. Não convém que se peça perdão, porque pedir perdão é ressaltar o erro, certo? Errou, para, respira fundo e faz o certo, certo? Não peça perdão, não peça perdão. Errou, vou usar uma expressão feia, errou, toca o barco, certo? Não tente se desculpar, porque fica pior. A emenda sai pior que o soneto. Então, errou, se der para corrigir, corrige sem pedir perdão, ok? Se trocou a leitura e se deu conta trocar, não fica: desculpa, gente, eu estou nervoso. Todo mundo está vendo que está nervoso, certo? Não precisa pedir desculpas, não peça desculpas. Corrija da forma mais discreta possível, certo? Não precisa fazer alarde. As pessoas, não prestam. Às vezes presta, às vezes não presta. Tem gente que presta, tem gente que não presta tanto, certo? Qual o comportamento dos ministros perante seus fiéis na hora da comunhão? Como assim? Não, porque às vezes a pessoa vai assim, né, que vai comungar, aí vai assim. Eu já vi um ministro fazer a maior ignorância na hora da comunhão. Não. Todos merecem ser respeitados. Todos merecem ser respeitados, independente de quem é, certo? Ela está perguntando a posição da mão na hora que for comungar. E aí a pessoa vai com a mão do jeito que o ministro não gosta. Aí o ministro brigou com a pessoa porque a pessoa não estava com a mão do jeito que ela gostava. Olha, eu nunca vi isso, mas enfim.
Olha, gente, perguntou, respondeu, acabou. Senão a gente fica aqui até amanhã com os comentários, com as piadinhas. Pergunta, mais alguma coisa? Com respeito, com piedade, com devoção, com sabendo o que está fazendo ali. Certo? Mais uma pergunta? Senão já vamos adiantados, 8h30. Sim. Diga. Padre Léo, na hora que nós vamos fazer as preces, é necessário a gente falar a nossa resposta? Ela está perguntando se é necessário avisar qual é a resposta. A nossa resposta é, ou então, quando for fazer o salmo, a resposta do salmo é, ou então, quando dizer assim, todo mundo de pé. Olha, nós já somos católicos, graças a Deus, há algum tempo. E já participamos da missa, graças a Deus, há muito tempo. Todo mundo já sabe que aquele versículo, aquele refrão é resposta. Então não precisa inventar mais um comentário. A nossa resposta é... Olha, as pessoas já sabem qual é a resposta. Certo? Diz a resposta e as pessoas já vão acompanhar. Quando for o salmo, não precisa dizer a resposta do salmo vai ser cantada. Olha, canta de uma vez, não precisa dizer que vai ser cantado. Certo? As pessoas sabem discernir quando é cantado e quando não é cantado. Ou então as pessoas falam, aí o ministro de música fala, todos de pé para a aclamação do evangelho. Olha, todo mundo sabe que a aclamação do evangelho é de pé. Para que ficar avisando aquilo que eu... E aquilo que não sabe, quando vê o outro, vai fazer. Então não precisa. Certo? A resposta vai ser, não precisa dizer, faça e sem muito comentário. Primeira leitura, todo mundo sabe que aquela é a primeira leitura, porque não teve outra antes, certo? Salmo responsorial, todo mundo já sabe que depois da primeira leitura tem o salmo responsorial. Não vamos rir, certo? Só por dentro. Não, errou, olha, todo mundo erra, certo? Todo mundo erra. E quando o outro errar, lembre-se que nós também erramos. E desculpa, olha, passei 7 anos estudando. Quantos erros eu cometo? Quantos? E não são poucos. Talvez você não perceba alguns. Não é? Eu tenho certeza que os coroinhos ficam rindo na minha cara quando eu errei. Não é? Porque já conhece melhor. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Certo? Não, falou. Não é erro. Claro que não. Não convém, mas... Procissão de entrada diante do Santíssimo Sacramento, que está lá, genuflexão. Sempre genuflexão. Genuflexão é ginóquio, joelho no chão, certo? Genuflexão. Genuflexão. Agora, se a pessoa tem problema de artrose, artrite e sei o que lá mais it, olha, não vai fazer vênia, certo? O ideal é que se faça genuflexão. Genuflexão é ginóquio no chão. Não é para fazer um coicinho assim, não é? Porque o coicinho fica a pior opção. Quem pode fazer genuflexão, com o joelho no chão. Genuflexão. Se passa diante, genuflexão. Se passa diante do sacrário, genuflexão. Se passa para cá, genuflexão. Se vem de lá para cá, faz vênia. Diante do sacrário, genuflexão. Perguntas? Sim, desculpa. Oi? Prontas, sim. Sim. Deveria ir na secretaria para poder avisar.
Deveria. Então, fale com as pessoas. Isso é questão de educação. Não sua, mas das pessoas que vêm pedir. As pessoas não têm muita. Chegam em cima da hora e exigem as coisas. Se a gente não fizer, dá problema. As pessoas estão não tá. Então, olha, deixa eu responder a pergunta dela. A pergunta dela é: as intenções já foram preparadas, você já está lá indo para poder ler as intenções, aí chega um retardatário, fala: acrescenta aqui minha intenção. Olha, a gente precisa ter uma coisa chamada jogo de cintura, certo? Dizer para a pessoa: minha filha, já vai começar, olha, eu não tenho caneta mais, certo? Você chegou atrasado, amanhã você chega mais cedo. Porém, a regra é sempre com muita educação, com muito trato, com muito jeito, com muito modos, porque essa época em que a gente está vivendo, qualquer isso aqui que a gente faz, as pessoas ficam todas milindradas e cheias de não me toques e me cheias de dedos. Então tem que ter muito cuidado com essa situação. Mas o ideal é que as pessoas devagarzinho vão percebendo que nós nos organizamos. A gente se preparou para poder fazer aquilo dali. E aí ela tem que perceber que ela está atrapalhando a nossa organização. Certo? Não pode chegar na hora. Poxa, preparou o negócio com carinho, com cuidado, com o tempo. Chega, não, acrescenta aqui. Dá a impressão que nem a pessoa está valorizando aquilo dali. Então avisa antes. Uma coisa é uma pessoa que você sabe que é a primeira vez que está vindo na igreja, certo? Sim, eu sei que geralmente são os mesmos. Os comentaristas lá da matriz, acho que nem precisa mais de folha, já sabe de cor as intenções todas, certo? Se perder o papel, já sabe de cor. Esses dias eu falava com o diácono lá, nem sei qual diácono falava, assim: olha, se essa pessoa não está no céu, desiste porque não entra mais. Porque de tanto que reza, para a meia pessoa, tem uma lista de 200 nomes, os mesmos, do primeiro ao fim, muda 5 ou 6 no final. Mas ela está falando da matriz é digitado. E aí o ideal é isso, que quem vai ler seja a mesma que escreveu. Por exemplo, eu às vezes vou ler 7º dia, que escreveu na hora. E aí eu não consigo ler, porque a letra eu não consigo na hora, certo? Tem que parar para poder decifrar. E às vezes eu leio primeiro o nome que eu entendo. O nome tem nome e sobrenome. Às vezes eu só entendo o sobrenome, aí eu falo o sobrenome, porque eu não consegui entender o nome da pessoa. E aí, porque a pessoa também escreveu ele rápido. Enfim. Mais alguém? Senão vamos terminar. Ótimo. Eduardo está falando uma coisa também, que é importantíssimo isso. Para segurar o microfone, digo de mim. Quando eu ordenei padre, eu falava com o microfone assim, ó, encostava o microfone no queixo e falava, né? E foi um custo aprender a falar com o microfone assim. E de vez em quando eu trago o microfone para cá, você deve ter reparado isso, certo? Mas é nítido a diferença. O ideal é que se fale assim, com os 3 ou 4 dedos da boca e nessa direção. Esse é o ideal, certo? É verdade que isso é prática, vocês estão vendo aqui quantas vezes eu também erro, mas a gente precisa estar sempre atentos com o microfone. Outra coisa, quem vai à missa de manhã, né, percebe, porque ali é uma missa mais... Não adianta você brigar com o microfone. O microfone, esse é o amigo, certo? E tem gente que fica brigando com o microfone. Ele está ali para poder nos servir. Então, não briga com ele, coitadinho. Que tem gente que começa a bater, e aí, aqui dentro tem uma coisa chamada cápsula. E essa cápsula é muito frágil. E à medida que você bate, a cápsula vai se prejudicando, certo? E além de prejudicar a cápsula do microfone, vai prejudicando a caixa. Então, por favor, prestem atenção.
o microfone tem um botãozinho. Alguns têm 2 botões. Por exemplo, lá da auxiliadora tem 2 botões. Você sabe que o botão está ligado. Não adianta ficar liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Ou você liga e espera e fala, ou então ele não vai funcionar. Certo? Por quê? O microfone sem fio, com raras exceções, ele tem um tempo para poder ligar. Não basta você ligar e acender a luz verde. Ele leva, em média, tem uns que levam 2, tem uns que levam 4, tem que leva 5, mas em média, ele leva 3 segundos para poder ligar depois que você ligou. Então, você ligou o microfone, ele não vai funcionar imediatamente. Ele vai levar 3 segundos para começar a falar. E o que acontece? A pessoa liga o microfone e fala, aí não sai som. Aí ela pega o microfone, aí está funcionando, certo? Só que é o tempo de bater e é o tempo de prejudicar. Ou então, a pessoa liga o microfone, fala, não sai som. Aí ela desliga o microfone, liga de novo, fala, não sai som, porque leva 3 segundos. Aí ela desliga de novo, liga, fala, não sai som. Olha, se ela ficar liga e desliga, nunca vai sair som e você vai prejudicar o microfone, porque você está nesse liga e desliga. Então, ligou, conta mentalmente. Com o tempo você vai aprender o tempo, 3 segundos de média. Tem microfone que leva 4, tem microfone que leva 5 segundos, mas média 3 segundos. Tem microfone que leva 2, certo? Então tem que ligar, esperar um pouquinho e falar. Se você sabe que o microfone está ligado e ele não saiu o som, o problema está na mesa, certo? O problema não tá nesse aparelho, o problema está lá. E quem está lá vai ter que resolver o problema lá. Não adianta ficar batendo, porque quanto mais você bate, mais piora a situação. Ok? Então, o microfone é seu amigo. Você está vendo aqui como que ele é útil. E está vendo como é que está claro o som? Acho que está todo mundo escutando bem. Não está escutando bem? E outra coisa, para segurar o microfone, se segura na parte de baixo. Isso, pelo menos, eu consigo, né? Com mais naturalidade. Porque na parte de baixo está a pilha. Aqui não tem nenhum componente, né, digital aqui no microfone. Então, segura aqui. Porque aqui está todo o equipamento que faz o microfone funcionar. Segurando por aqui, a sua mão vai dificultar o contato lá. Então, segurando por aqui, o microfone geralmente vai captar melhor se você segurar por baixo, certo? Então, segura na ponta e 3 dedos, mais ou menos, você medir o dedo, certo? Mais ou menos 3. Não precisa engolir o microfone e não precisa ficar assim, certo? E não precisa ficar falando assim o tempo todo, porque senão ninguém vai entender nada, porque você está assim. Mas, mais ou menos, são 3 dedos, ok? Tem hora que você vai puxar para cá, tem hora que você vai puxar para lá. Outra coisa, é preciso, além disso, estar escutando o que você está falando. Se você percebe que o som está muito alto, você dá uma olhadinha para a pessoa que está lá na mesa. Se a pessoa estiver olhando, o teto, então você afasta o microfone. E afastando o microfone, a sua voz vai perder força até chegar ali e naturalmente o volume abaixou, tá vendo? E se o som estiver muito baixo, você vai aproximando o microfone e ele vai naturalmente aumentar. É preciso você escutar a sua voz. E aí, escutando a sua voz, você vai regular mais ou menos o volume do microfone através da distância que você tem da boca. Certo? Reparem, as pessoas que vão cantar, fazer show, geralmente vão assim, porque ela quer regular o microfone por aqui. Certo? Sim ou não? Acho que sobre o som é isso. Na próxima a gente explica a mesma coisa de novo.
repetindo que a gente aprende, um dia nós aprenderemos. Eu também tive que escutar 1 milhão de vezes e até hoje ainda faço tantas coisas erradas. Todos nós fazemos coisas erradas, né? Acho que a música mais bem pensada deste mundo é um pagode que fala todo mundo erra, todo mundo erra. É uma verdade. Estamos carentes de leitores, carentes de coroinha, carentes de ministro, carentes de padre, carente de diácono. Ele precisa aparecer, certo? Ele precisa aparecer. O padre não precisa aparecer, o ministro não precisa aparecer, o leitor não precisa aparecer, o ministro de Ministério de Música não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é Jesus Cristo. E ponto final, certo? E é isso que a gente tem que ter muito claro. Ele precisa aparecer. E quanto melhor nós fizermos o nosso serviço, melhor o Cristo vai aparecer. E quanto mais dificultoso for o nosso serviço, menos o Cristo vai aparecer, certo? Agir com naturalidade, sem medo, certo? A gente fica nervoso as primeiras vezes, vocês já estão todos calejados, não é? Mas é assim que funciona, certo? Mais alguma pergunta? Ok, olha, agradeço o diácono Elias, certo? Lá de Suruí. Suruí foi a melhor paróquia dessa diocese. Foi, né? Hoje não é hoje, é Magé, a melhor paróquia, não é? E hoje eu sou o melhor pároco que tem aqui, não é? Porque não tem outro, só tem eu, não é? Então... É só agradecer o padre pela oportunidade. Sempre é bom a gente somar com o nosso ministério a formação de novos leitores. É sempre importante também a gente não criar certo tipo de vícios, né? É sempre bom, quando a gente tem algumas dúvidas, perguntar ao padre por quê. Porque a gente acaba vendo algumas coisas que os outros fazem e a gente vai copiando e vamos fazendo errado. Então, sempre quando tiver dúvida, procurar o padre. É tipo, eu vejo o ministro da Eucaristia Sagrada Comunhão falando que, padre, sobrou bastante hóstia, né? Na igreja não sobra hóstia. Se chama reserva eucarística. Essa reserva eucarística é para os doentes, né? Em lugares que tem presídio, o padre ou o ministro vai levar essa comunhão. E também hoje o coroinha ficou, coroinha, né? Ele ficou com alguma dúvida ali, padre. Ele caçou ali. Eu sei até a dúvida dele de reflexão. Isso. Quando sai. E na hora da consagração e na hora... Isso. Isso, é. A Instituição Geral da Missão Romana prevê que a única vez que você faz na missa, genuflexão na missa, é só na hora da consagração. O padre